Wake up, sucker. We're thieves and we're bad guys. That's exactly what we are. A gente vai se basear aqui no livro, né, na leitura do livro chamado Sociologia da Fotografia e da Imagem, do sociólogo José de Souza Martins, e vamos fazendo aí as ponderações, né, para a questão do audiovisual, mais especificamente do vídeo, que é o nosso propósito, né? Mas não deixa de ser um trabalho com imagens, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que pontuar que nós vivemos numa era visual, inegavelmente, né? É uma era em que o visual é cada vez mais presente no nosso cotidiano e também utilizado como um documento, né? Como um instrumento para a leitura sociológica ou para a leitura dos fatos, né? E dos fenômenos sociais que a gente vivencia. Então, a era do visual, né? É uma coisa marcante aí no nosso tempo. E com as tecnologias contemporâneas que a gente tem aí, né? Vídeo, celular, em tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, né? Essas ferramentas aí modernas, né? O ato de fotografar, ou de filmar, de registrar imagens, até mesmo de manipular imagens, né? Ficou banalizado. Agora, o que significa, né? Registrar imagens aí, compor imagens, fotografar ou filmar nesse mundo contemporâneo? Qual é a importância que a gente dá, né, para registrar o nosso cotidiano, esse cotidiano que a gente vive, né? Qual é a importância? Como entender esse anseio em registrar e documentar, né, a realidade, a experiência humana, a natureza, né, o cosmos através de imagens, né? Como é que a gente entende esse anseio do ser humano? Será que a fotografia, o vídeo, tem nos permitido de fato isso, documentar, né, essa realidade? Será que a fotografia e o vídeo é um meio de registrar o real? Né? Pode ser, né? A gente pode conhecer a realidade social utilizando essas ferramentas, né? Frequentemente a gente encontra as noções de fotografia e de vídeo, das imagens, né, como um instrumento para documentar o real, né? Um instrumento para documentar o real. E isso é problemático, né? As pessoas aí levam em consideração, né, a foto como uma prova, como um documento, né, o vídeo, né, que demonstra claramente, deixa óbvio, né, as situações ali, servindo para testemunhar essa realidade e até mesmo para recordar essa realidade, né, uma espécie de documento aí que traz uma relação com o real. Porém, a gente vai falar mais sobre isso, mas é uma afirmação problemática. A impressão que a gente tem, né, lendo essa obra do José de Souza Martins, é que essas linguagens, né, da fotografia e do vídeo, elas são uma linguagem que tem, vamos dizer assim, que ela procura resultados intencionais, né? Primeiro você tem a imagem, o registro, o documento, a foto, e depois você procura os resultados ou faz as afirmações a partir dessas imagens, né? Porém, isso é problemático, como eu disse. Por quê? Porque isso pode ser facilmente manipulado, falsificado, né? A foto, o vídeo, né? Isso é facilmente manipulável. E sobretudo na era aí das deep fake news, né? Programas aí, softwares avançadíssimos, né? De substituição da face, né? De alteração de vozes, enfim. É muito problemático isso. Então, assim, se a foto, o vídeo não é ou não deve ser encarado como um documento revelador do real, da realidade, significa que a gente pode fazer uma análise desse material e tentar compreender as camadas aí que vão constituir esse material, né? O que está sendo colocado ali dentro daquela imagem, seja imagens em movimento, né? Um vídeo, ou imagens estáticas, né? O que está sendo colocado ali, quais intencionalidades estão ali dentro, que signos, que símbolos. Então, analisar essas variadas camadas, né, é muito importante. O audiovisual não pode ser encarado como um documento para registrar o real, né? Ele faz referência ao real, mas ele não pode ser um documento encarado como um documento que registra o real, por conta dessas questões de manipulação aí, das múltiplas camadas de intencionalidade que esse tipo de material contém.
Então, por exemplo, vamos pegar os fotógrafos, os documentaristas, né, o pessoal do audiovisual. Essas pessoas seriam hoje, né, produtores de conhecimento social. Não propriamente registrando ou congelando o real, né? Isso não pode significar congelar o real. Isso é equivocado pensar nessa perspectiva por uma série de questões, dentre umas que a gente já falou, a questão do falseamento, da manipulação. Que essa ideia do congelamento, de que a foto ou o vídeo vai revelar o real, é equivocada. Da mesma maneira que os relatos, a abordagem, né, falada da realidade também é limitante, né? São problemas aí parecidos. Então vamos pegar, por exemplo, né, o relato oral de um entrevistado, né, alguém que está participando de uma pesquisa ou algo do tipo, né, esse relato ele pode conter racionalizações, né, que são interpretações do sujeito, como eu disse, subjetivas. E o cientista social, né, a pessoa que está ali se esforçando para compreender essa realidade, ele tem que lidar com isso. Para o audiovisual também, né, não apenas de quem está sendo registrado ali, sendo filmado ou fotografado, que carrega também as suas intencionalidades ali de como ele quer aparecer na foto, como ele quer se posicionar, como também quem está registrando, né, seja através de vídeo ou de foto, também carrega as suas intencionalidades, né, a sua interpretação sobre o que ele acha que é o real, aquilo que ele precisa incluir, aquilo que ele precisa mostrar, aquilo que ele precisa enfocar, né, na construção ali da sua foto ou do seu vídeo. Esse sujeito que está tentando interpretar o real, né, pode ser um sociólogo, um cientista social, né, ele não lida com a realidade de fato, estrito sensu. O que ele lida? Ele lida com a interpretação da realidade feita pelo sujeito que está informando para ele. Então, quando você assiste um vídeo ou uma foto, né, você já não pode encarar como um documento fidedigno que congela a realidade e a abarca em toda a sua complexidade e sua totalidade. Isso é equivocado. Você está lidando ali com a visão, com a interpretação de quem produziu aquele material, né? O que ele mostrou, o que ele não mostrou, o que ele quis enfocar, o que ele não quis enfocar, o que ele mostrou mais, o que ele mostrou menos, ou seja, uma série de possibilidades de intencionalidades aí de quem está produzindo esse material. Então, assim, é interessante a gente fazer essa brincadeira com a questão da objetividade, da subjetividade para a foto, para o vídeo, porque é muito disso mesmo, né? Se a gente for tentar encarar esses materiais audiovisuais como uma produção que revela uma objetividade da realidade, a gente vai estar se iludindo, né? Aquilo ali está carregado de subjetividade de quem compôs, de quem construiu, de quem registrou e depois de quem editou. Então, assim, quando a gente vai analisar esse tipo de material, tem algumas coisas que são essenciais que o José de Souza Martins nos chama a atenção, ainda que mais especificamente para a questão da fotografia, mas vamos a elas. Bom, o que a gente tem que analisar? O período, o tempo, né? A data, a época, quando, né? Aquilo foi registrado, aquilo foi fotografado, aquilo foi filmado. Quem que foram essas pessoas que, né, fizeram isso? Quem são essas pessoas, né? De onde elas vêm, que cultura elas têm, quais são os saberes que elas carregam, que características elas possuem, quais são seus interesses, né? Então pensar em quem está produzindo isso. No caso do audiovisual, não apenas quem registrou as imagens, mas também quem editou essas imagens, né? Ou se não foi aquela pessoa quem produziu aquelas imagens, mas ela as selecionou de algum banco de dados, da internet, que seja, que intencionalidades são essas, né? Por que ele selecionou aqueles vídeos, aqueles takes, aquelas fotos e não outros? Outra coisa é analisar o ambiente, né? O ambiente em que aquilo foi feito. Que lugar é esse? Que lugar aí foi feita essa fotografia, esse vídeo? Onde isso foi produzido? Quem está ali executando as funções ali na máquina e quem está do outro lado aparecendo, ou o que está do outro lado está aparecendo, né? Tem aí envolvido, como eu disse, intencionalidades variadas de quem está por trás da câmera e por quem está na frente da câmera, bagagem cultural, lugar de fala, ideologias, interesses. Outra coisa é a questão da imaginação. Quem está compondo uma foto, quem está compondo um vídeo, né, imagina. Então ele projeta essa imaginação aí nesse seu ato. Então tem um lado da imaginação aí que também torna mais complexo, né, a composição da imagem, seja ela fotografia ou vídeo. E essa imaginação vai envolver o quê? O modo de produzir essas imagens,
a perspectiva, os recursos técnicos disponíveis, né? A habilidade de quem também ali está manipulando a câmera, aquele que está do lado de lá da foto ou do vídeo está sendo representado, né? Ele também imagina, ele também se imagina, né? Ele performa, né? Ele modula o seu comportamento, a forma como ele se apresenta também, né? Então é uma espécie de relação, né? Uma reciprocidade entre quem está do lado de cá da câmera e quem está do lado de lá da câmera. Então aquele disfarce que o sujeito faz, a pose, a maquiagem, né? O gestual, né? Por causa do vídeo, né? A encenação, a performance, né? Isso tudo são elementos reveladores dessas intencionalidades de quem está do lado de lá e também de quem está do lado de cá. A reciprocidade é interessante, muitas vezes a pessoa vai se revelar muito mais verdadeiramente sabendo que ela está fotografando do que sendo fotografada de maneira invasiva. E em cima do que a gente está falando, né, tem uma citação do José de Souza Martins que é bem interessante. Mais especificamente ele está falando da fotografia, mas a gente vai fazer um paralelo aí com essa discussão da imagem, do audiovisual que a gente está propondo, né? Ele diz assim: a fotografia é muito mais um documento impregnado de fantasia, tanto do fotógrafo quanto do fotografado, também do leitor da fotografia, do que propriamente um documento de exatidões próprias da verossimilhança. O que o fotógrafo registra em sua imagem não é só o que está ali presente no que ele fotografa, mas também e sobretudo as discrepâncias entre o que pensa ver e o que está lá, mas não é visível. A fotografia é muito mais o indício do irreal do que do real, muito mais o supostamente real recoberto e decodificado pelo fantasioso, pelos produtos do auto-engano necessário e próprio da reprodução das relações sociais e do seu respectivo imaginário. A fotografia, no que supostamente revela e no seu caráter indicial, revela também o ausente, dá-lhe visibilidade, propõe-se antes de tudo como um realismo da incerteza. Olha o que ele está colocando aqui. É uma miríade de fatores, né, que envolve aí o ato de fotografar e extrapolando aí o ato de registrar uma imagem, né, um vídeo. Né, é um documento impregnado de fantasias de quem está produzindo, fantasias de quem está sendo representado do lado de lá. Não é um documento de exatidões, de obviedades, de uma revelação do real indiscutível. Né? A gente já falou isso, né? São coisas que podem ser falseadas aí, ou distorcidas. A gente pode destituir a fotografia, a imagem, o audiovisual de algumas ilusões que estão aí muitas vezes solidificadas no senso comum. Né? Primeiro, a ilusão de pretensão quanto à representação fidedigna do real. Não. Falseamentos, manipulações, edições, a ilusão do congelamento do real no tempo e no espaço. Não. Né? O que se registrou ali é uma composição de intencionalidades. Né? É a sua atribuída capacidade de conferir uma prova cabal do real, daquilo que foi registrado, do vivido. Né? Não confere prova cabal. Né? É uma composição, é uma construção, né? Carregada ali de uma série de questões que a gente já pontuou. Se você for querer encarar, né, a fotografia e o conteúdo audiovisual, a imagem, né, como um elemento para se pensar a realidade, você precisa respeitar alguns métodos. Tá? Então vamos pontuar algumas questões em relação ao método nessa perspectiva. Né? Nós estamos aí no campo das intencionalidades, muitas vezes subjetivas, né, de quem está produzindo esse conteúdo, né? A sua subjetividade, o seu querer, consciente ou não, pré-reflexivo ou reflexivo. Então, sendo a imagem essa construção complexa que vai englobar aí no seu uso social essas intencionalidades também complexas, tanto de quem registra como também de quem está sendo registrado, ela não pode ser encarada como um recurso objetivo para a pesquisa. Ela vai ser o quê? Um dado, uma informação ao qual você vai pensar criticamente e fazer menções à realidade a partir delas. E não dizer, olha, aqui está a realidade. Toma esse vídeo, toma essa foto, toma essa imagem, a realidade está aqui. Não. Outro ponto em relação ao método que merece o nosso comentário é a noção do descongelamento. Né? Eu disse que só apenas supostamente a imagem
seja ela foto ou vídeo, ela vai congelar ou ela vai reter o real ali dentro, né? Só supostamente, tá? Então a gente tem que ter essa perspectiva desse descongelamento, né, da imagem como algo necessário, sobretudo para a gente perceber esses diversos movimentos que estão inseridos ali naquele material audiovisual, né? Os movimentos de quem está registrando e os movimentos do que está sendo registrado, né? Movimentos de quem está fotografando, compondo, criando, seja vídeo ou imagem, e de quem está do lado de lá da máquina, né? Também ali contribuindo para essa composição. A gente tem que descongelar essa imagem, né? E perceber ela dentro desse movimento, né? Estavam acontecendo coisas antes do começo do registro do vídeo e provavelmente aconteceram coisas depois, né? Não foi possível mostrar tudo, né? Porque dentro ali do quadradinho mágico, né, em que a foto ou o vídeo estão embutidos, tem um universo todo pro lado de fora, que ficou do lado de fora, né? Tem toda uma gama de movimentos que não está ali incluídas, né? Então essa perspectiva do descongelar, perceber a coisa como um movimento. Então isso implica, né, a gente pensar sobre as dimensões históricas, culturais, as relações sociais que estão ali envolvidas nesse movimento. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração, se a gente quiser pensar, né, a foto ou o vídeo como ferramentas para a gente refletir sobre a realidade, né, é pensar o quê? Que esses elementos, foto ou vídeo, o que ele traz não é a realidade em si, né, mas menções à realidade. E aí menções a uma realidade que é o quê? Mediada por uma série de questões. Por essa questão da relação, como eu acabei de dizer, pelo próprio tempo da foto ou do vídeo, né? Pelo olhar e pela situação social de quem está registrando ali atrás da máquina, pela representação de quem está sendo fotografado ou filmado, ou seja, como está atuando, né? As suas performances e tudo mais, como a gente já bem disse. E também, um terceiro, aí, um olhar de quem está analisando esse conteúdo, né? Veja como é uma realidade mediada. Tem os olhares de quem está produzindo, os olhares de quem está sendo representado e os olhares de quem está observando essa produção aí, essa fotográfica ou audiovisual. Por isso é uma realidade mediada, né? Mas é a partir dessa realidade mediada que a gente faz menções sobre o real a partir da análise da fotografia ou do vídeo. Então isso nos permite, no sentido de, quando você vai se propor a produzir um vídeo, a compor, né, um material audiovisual ou até mesmo a editar uma foto, você pensar sobre essa realidade mediada, né? Você pega um vídeo feito por alguém, né? O que você vai querer dizer dentro da trilha do seu vídeo, lá que você vai estar editando, ao incorporar aquelas imagens, aqueles vídeos que você trouxe de outras pessoas, né? Então assim, a gente está problematizando bastante, né, a fotografia, o vídeo, né, a imagem, mas a gente não quer dizer que sempre são falseamentos, né, ilusões ou ficções, né? Aquele elemento audiovisual, aquela imagem, ela pode conter uma verdade, ela pode nos permitir fazer menções à realidade objetiva, né, à verdade das coisas. Tudo vai depender de como ela se liga, né, a esse todo que é necessário para você sustentar e afirmar essas verdades ou essa objetividade. Então, assim, tentando simplificar, né? A gente já sabe que ali não está a realidade ali dentro da foto ou do seu vídeo, mas não significa que ele é apenas uma construção mentirosa. Ele pode conter ali pensamentos, né? Ele pode conter ali pensamentos, intencionalidades, símbolos, significados que nos fazem pensar, que nos permite falar sobre a verdade, sobre a essência das coisas, sobre os fenômenos, interpretar a realidade, né? Produzir discursos sobre a realidade. Tudo vai depender da forma como essa produção audiovisual vai se interconectar com os outros elementos necessários para você explicar essa realidade. Por quê? Porque a gente já viu que a foto em si, o filme em si, não é a realidade. Ela nos
permite fazer menções sobre a realidade, pensamentos, falas, discursos, conhecer a realidade também. Bom, então se há uma verdade possível ali de ser compreendida, né, o que a gente precisaria fazer, que movimentos a gente precisaria fazer para buscar esse todo? O José de Souza Martins vai propor três movimentos. O primeiro é pensar a fotografia e os seus usos. Pensar o vídeo e os seus usos. Né? Está sendo utilizado para quê? Que usos são esses? É para tentar produzir o belo? É uma peça artística? Ou, na perspectiva dadaísta, é meramente uma construção aleatória de imagens que você reuniu meio que nada a ver? Né? Que usos são esses? É pensar sobre esses usos. O segundo é pensar o próprio objeto da fotografia. Pensar o objeto do vídeo. Né? Que objetos estão ali contidos? Que significados possuem? O que podem nos revelar? O que nos permitem conhecer esses objetos ali contidos na foto ou no vídeo? E por fim, pensar o objetivo da fotografia. Pensar o objetivo do vídeo. Uma outra coisa que Martins vai propor para a gente poder fazer essas leituras, né, mais científicas das imagens, né, das fotos e dos vídeos, é o que ele vai chamar de uma importância do meditar, né, do meditar fotográfico. Olha como a gente vem falando que essa composição fotográfica, imagética, né, do audiovisual, ela é uma construção complexa, carregada de camadas e intencionalidades variadas. Isso implica, né, nessa complexidade que interpretá-la ou compreendê-la, conhecê-la em seus elementos particulares, né, mais específicos, é um trabalho demorado. E se a gente pensar bem como as coisas estão hoje no universo do audiovisual, né, e com produções ultra rápidas para consumo acelerado, né, essa demora na leitura não é uma prática muito corriqueira das pessoas, né, tendo em vista esse consumo acelerado de audiovisual que nós temos. Então, veja como é importante. Então, assim, se você vai aos poucos abandonando essa perspectiva de um consumo rápido, alienado, esvaziado, aquela velocidade de timeline com você assistindo pequenos fragmentos dos vídeos ou das fotos, e quer realmente exercitar e fazer essa leitura da realidade utilizando esse conteúdo audiovisual, com toda a complexidade que isso carrega, né, essas composições, esse meditar é fundamental. É esse olhar demorado, tentando se aperceber dos detalhes, catalogando esses detalhes, né, refletindo sobre esses detalhes e toda a questão técnica, né? Eu não sou formado em fotografia, eu não sou um fotógrafo, sou um sociólogo, né? Então eu tento olhar a imagem de maneira sociológica. Então, assim, se você for tentar pensar na perspectiva técnica, o ângulo, o enquadramento, o zoom, o foco, ou o não uso de foco, os filtros, os cortes, né? Todo o detalhamento da edição no momento em que está sendo produzido e após a edição também, né? Tudo isso é importante, você pensar sobre essas coisas demoradamente, né? Analisar as camadas profundas, né? Pensar sobre os significados múltiplos que os elementos ali contidos naquela produção audiovisual contêm. Isso se opõe a esse consumo rápido do mesmo que a gente tem ali acelerando a timeline, né, ali no Reels, ou enfim, né, em outras plataformas, no TikTok, né, isso não te permite um meditar, né, isso é um consumo rápido acelerado. Então, se você quiser pensar sobre a realidade, utilizando o audiovisual, a foto, o vídeo, como elementos para você pensar nesse real, você precisa ir, conforme nos coloca Martins, de fazer essa meditação aí, né, esse olhar mais calmo, mais desacelerado, mais profundo. E por fim, né, uma outra recomendação que ele coloca, se a gente está nesse objetivo, né, que é evitar o risco de uma leitura fundamentalista da imagem, do vídeo, né, da foto. Né? Quando é que essa leitura fundamentalista ocorre? Ela ocorre quando a gente analisa a foto, né, a imagem, tomando ela como uma substituição do real. Ó, tá ali o real. Ó, tá, não. Prova cabal, não tem discussão, tá ali o real. Né? Isso é uma leitura fundamentalista. E
O que a gente tem que pensar para não cair nessa leitura fundamentalista? Olha, a fotografia, o vídeo, a imagem, né, é uma obra, é uma construção, né, uma sucessão de etapas, de camadas, né, de intencionalidades de quem faz, de quem está representado, de quem vê depois, né, é algo profundo e complexo, é revelador de muitos signos, muitos símbolos, muito conhecimento, muito conteúdo. Então a gente não pode encarar a imagem como um substitutivo do real, senão se a gente fizer isso a gente vai fazer uma leitura fundamentalista, tentando acreditar que a foto, né, tentando fazer acreditar que a foto é um documento que atesta a realidade, né? E como a gente falou lá no começo, né, na era das fake news, das deep fake news, a manipulação de imagens virou uma brincadeira. É bom a gente pensar que a imagem, a foto, o vídeo é um modo de produzir conhecimento, é um meio para produzir conhecimento. Traz conteúdos que nos ajudam a produzir conhecimento, a pensar, né? E isso é um caminho para a gente conhecer aspectos e elementos da realidade, né? Com todos os cuidados que a gente está pontuando aqui, com todas as proposições, né, de atitudes aí que a gente está colocando. É isso.